Boa tarde, hoje é dia 7 de abril de 2021. Estamos aqui com os alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, da cidade de Guapiara. Estou com meus alunos de maneira ao vivo através do aplicativo Centro de Mídias. Os alunos Alifer, Gabriel Donizete, José Antônio, Maria Eduarda e Natália. Cada um está na sua residência através do aplicativo CMSP e eu também estou transmitindo da minha casa para esses alunos, devido à pandemia que está alta e então estamos no modo remoto, certo? E vamos dar continuidade à sequência de atividades 4. Essa é a parte 2. Caso você não tenha assistido, essa aula está sendo gravada para que os demais alunos que não estão, por algum motivo, assistindo de maneira ao vivo, e vai ser postada no YouTube. Essa aula, as aulas anteriores estão na nossa playlist. O material é o Aprender Sempre, volume 1. Material esse fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Habilidades que aprendemos nessa sequência de atividades. EF09MA07. Resolver situações problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. EF09MA08, resolver e elaborar situações problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Objetos de conhecimento: razão entre as grandezas de espécies diferentes, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Olhando para a aula de ontem, nós vimos sobre como representar uma razão. Quando a gente via lá, por exemplo, quando nós demos alguns exemplos e falávamos como representar a razão, por exemplo. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui numa aula, eu, professor Ricardo, aluno Alifer, Gabriel, aluno José e as alunas Maria Eduarda e Natália. Estamos em quantas pessoas? O professor, 1, 2, 3, 4, 5 alunos. Estamos em 6 alunos, certo? Somos 4 pessoas do sexo masculino, Então somos 4 pessoas do sexo masculino, então somos 4 homens e 2 mulheres. Se eu pedisse qual é a proporção de homens para mulheres nessa aula, poderíamos falar que são de 4 homens para cada 2 mulheres. Poderíamos representar dessa maneira também. 4 homens para... não é 3. Para 2 mulheres, certo? Então, essas são as maneiras de a gente representar uma proporção, certo? Então, eu posso representar dessa maneira. Isso aqui é uma breve revisão da aula de ontem. Nada impede você que está acompanhando pelo YouTube de assistir a aula parte 1 da sequência de atividades 4. E aqui ficaria também assim, 4 por 2. Professor, posso fazer a abreviação, uma simplificação? Posso. Eu posso dividir o de cima e o de baixo pelo número 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então eu posso falar que a cada 2 homens tem uma mulher na aula de hoje. Eu posso dizer que a cada 2 homens tem uma mulher na aula de hoje. A cada 2 homens tem uma mulher na aula de hoje. Então, basicamente,
foi isso que a gente viu ontem, né? Tá certo que nós vimos também algumas aulas, alguns exercícios ontem, de exercício, por exemplo, quando a gente fez uma conversão, né? Um corredor corria 15 quilômetros em 1 hora, né? Então, só fazendo uma breve aqui rapidamente. Então, lá, um corredor corre 15 quilômetros em 1 hora. E aí ele queria saber quantos metros corre em 1 minuto. Então, a gente fez o quê? Converteu 15 quilômetros em metros. 15 quilômetros são 15.000 metros, certo? E a 1 hora? 1 hora seria 60 minutos. Ao eu fazer essa simplificação, ao eu dividir o de cima e o de baixo por 60, né, chegamos à conclusão, só para lembrar, se eu não me engano, deu 240, né? Mas vamos fazer aqui rapidamente a divisão. 15.000 dividido por 60, certo? Então, 2 vezes 60, 120. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 2, 3. 1 que tira 1, 0. Abaixou o 0. Quem vezes 30 dá... Quem vezes 60 dá 300. É o 5. 5 vezes 60 dá 300. Aí, acabou aqui. Abaixou aquele 0. Se abaixou, eu tenho que resolver. 0 vezes 60 dá 0. Pronto, acabou a conta. Então, 15.000 dividido por 60 dá 250 metros. Certo? 60 minutos dividido por 60 dá 1 minuto. Aí chegamos na proporção 250 metros em 1 minuto, que era a resposta que a gente queria. Então, feito a revisão, vamos dar início à nossa aula de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Sequência de atividades 4. Aulas 3 e 4. Utilizar o conceito de razão, que acabamos de rever, para resolver situações e problemas. Então agora nós vamos usar o conceito para resolver situações e problemas. Objetivos da aula: resolver problemas que envolvam o conceito de razão em diferentes contextos. Modelar situações-problema que envolvam o conceito de razão como velocidade, densidade, escala e etc. Né? Então vamos lá. Primeiro exercício, página 105. Em uma estrada, um carro percorre 120 quilômetros em 2 horas e meia. Ah, professor, você leu errado. Aqui está falando 2,5 horas. Realmente, aqui está falando 2,5 horas. O que quer dizer 2,5 horas? Quer dizer 2 horas e meia. Qual a velocidade média desse automóvel? O que quer dizer velocidade média? Ele quer saber qual é a quilometragem que ele percorre em 1 hora. Legal, já tem aluno dando resposta no chat. Vamos resolver aqui, vamos ver se vai chegar na mesma resposta. Eu acho que está certo, viu, Maria Eduarda? Mas eu não lembro de cabeça. Vamos lá. Primeiro, vamos representar a razão. Quer dizer que em 120 quilômetros levou 2,5 horas, certo? Tá. Vamos transformar isso aqui numa outra fração. Bom, em aulas anteriores, em anos anteriores, a gente aprendeu que uma fração tem que ter um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Aí a gente fala, mas professor, 2,5 não é inteiro. Como eu faço agora? Eu posso fazer uma fração proporcional. Então, existem várias maneiras. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Existem várias maneiras de você chegar no resultado, tá? Eu vou ensinar pelo menos 2 aqui. Mas eu vou ensinar uma aqui, ó. Primeiro, eu vou transformar essa fração
numa fração original. O que é uma fração original? Um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Não pode ter essa vírgula aqui. Ah, então eu vou pegar a fração de baixo e a fração de cima e vou multiplicar por um número. Vou multiplicar o 2,5 pelo número 2. Se eu fizer isso embaixo, eu tenho que fazer isso em cima também. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque ao eu multiplicar por 2, eu tenho esperança que esse número com vírgula vire um número inteiro. 2,5 vezes 2, 2,5 vezes 2, 2 vezes 5, 10, foi o número 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Deu 50, professor? Não, espera, você tem uma vírgula. Quantas casas você tem depois da vírgula aqui? Você tem uma, você tem que devolver a vírgula, dá 5. Então vai dar 5 inteiros? Sim, aqui embaixo vai ficar os 5 inteiros. Em cima, você vai fazer o seguinte, 2 vezes 120, dá para fazer de cabeça, o dobro de 120, 240. Agora sim, vou fazer uma simplificação, porque agora tem uma fração inteira aqui. 240 dividido por 5. Quer dizer que se em 120, ele em 2 horas e meia ele faz 120 quilômetros, em 5 horas ele vai fazer 240 quilômetros. Fez sentido, não fez? Pensa comigo. Se em 2 horas e meia ele faz 120 quilômetros, em 5 horas, no dobro, ele vai fazer o dobro, 240 quilômetros. Agora eu vou dividir a parte de baixo por 5, eu vou descobrir quanto que ele vai fazer em 1 hora. 5 dividido por 5 dá 1 hora. 240 dividido por 5, eu vou chegar na resposta. Então vamos lá. 240 que divide por 5. 2, dá para dividir por 5? Não. Abraça o vizinho, certo? Na tabuada do 5, quem vezes o 5 chega mais perto do 24 sem passar? É o 5. 5 vezes 5 dá 25. Passou. Não pode passar. Se é o 5 passou, então é o 4. 4 vezes 5 dá 20. Muito bem, Alifer. É isso aí. 4 que tira 0 dá 4. 2 que tira 2 dá 0. Acabou a conta? Não, tem o 0 lá. Eu abaixo esse 0. Se abaixou, você é obrigado a resolver. 40. Na tabuada do 5, quem vezes 40 vai dar 4... Não, desculpe. Quem vezes 5 vai dar 40? Muito bem, Maria Eduarda. É o 8. 8 vezes 5 vai dar 40. 40 que tira 40, ou seja, 0 que tira 0, 0. 4 que tira 4, 0. A resposta é 48. Maria Eduarda, você já tinha acertado. Quer dizer que ele faz 48 quilômetros em 1 hora, tá? Essa é uma das maneiras de resolver. A outra maneira de resolver seria fazer isso aqui, ó. 120 em 2 horas e meia. Toda fração é uma divisão. Daí você vai falar, mas professor, isso aqui não é uma fração, porque não pode ter número com vírgula. Então tá. Divida 120 quilômetros que ele fez em 2 horas e meia. Faça essa divisão. 120 dividido por 2,5. Você fala, mas professor, eu não lembro como que faz a divisão com vírgula. Mais uma vez, a matemática tem várias maneiras de você fazer divisão. Você pode fazer divisão e depois devolver a vírgula, tá? Eu vou fazer essa maneira agora. Eu vou fazer a divisão, depois devolvo a vírgula. Esquece a vírgula. Não. Tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer as duas hoje. Vou esquecer a vírgula. Tenho 2 casinhas aqui. Eu vou pegar 2 casas aqui. 12, dá para dividir por 25? Não. Então, eu vou pegar 3 casas aqui. Certo? Quem vezes 25 chega próximo do 120? É o 4. 4 vezes 25 dá 100. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 0, 2. 1 que tira 1, 0. Tem alguém para baixar? Não. Você põe uma vírgula aqui. Abaixou um 0. Certo? Quem vezes 25 dá 200? É o 8.
8 vezes 5 dá 200. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Acabou. 4,8. Não, você tem uma vírgula aqui. Você devolve essa vírgula para cá. Então era 4,8, ficou 48. Cheguei na resposta. Porque eu lembrei que eu tinha que devolver uma vírgula. Mas, professor, eu achei difícil assim. Eu, particularmente, não gosto desse jeito também. Por que eu não gosto? Porque às vezes pode esquecer de devolver a vírgula e acha lá a resposta na alternativa 4,8, vai lá e responde. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. 120 dividido por 2,5. Tá vendo aqui, ó? Esperar o caminhão passar, já continua. Passou. Tá vendo aqui? Quantas casas eu tenho que andar com essa vírgula para sumir com a vírgula? Ah, eu tenho que andar uma casa. Por que eu tenho que andar uma casa? Na verdade, eu vou multiplicar ele por 10. Quando eu multiplico ele por 10, o que acontece com o 2,5? Ele vai virar 25. Ah, é só fazer isso? Não. Se você fez isso de um lado, você tem que fazer do outro. Você multiplicou 2,5 por 10, a vírgula andou para cá, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado. 120 vezes 10, você vai aumentar um zero aqui, tá? Então, praticamente, eu vou falar de novo. Só que eu não vou pôr o 10 lá em cima, tá? O que acontece? Eu tinha uma vírgula aqui. Era 120 dividido por 2,5. Eu fiz a vírgula vir para cá. Ou seja, andei em uma casa. Se eu andei em uma casa, a vírgula estava aqui. Eu andei uma casa aqui também. Mas não tinha casa para andar, professor. O que eu fiz então? Coloquei 0. Então, 1.200 dividido por 25. E agora eu vou fazer a divisão. 120 dividido por 25 vai ser o 4. 4 vezes 25 vai dar 100. Sobrou 20. Abaixou o 0. 8 vezes 25, 200. Não sobrou mais nada. Pronto, cheguei na resposta. De qualquer jeito, a gente vai chegar no 48. Ou seja, a quilometragem, qual é a velocidade média? 48 km por hora. Lembrando, é muito importante essa parte aqui. O que é uma velocidade média? É uma média. Não quer dizer que a pessoa saiu a 48 km e andou sempre 48 km por hora. Quer dizer que tem hora que ela andou a 60, tem hora que ela andou a 30, né? Quando a gente fala assim, eu fui para Ribeirão Branco. Ó, pense bem, fui para Ribeirão Branco, passei pelo bairro da Monjolada. Fui para Ribeirão Branco e fiz uma velocidade média de 80 km. Quer dizer que eu calculei uma velocidade média para eu sair daqui e chegar lá em Ribeirão Branco em 80 km por hora. Já pensou para sair pelo bairro 80 km por hora? O quebra-mola, você acha que eu ia conseguir passar pelo quebra-mola a 80 km por hora? Meu carro ia arrebentar tudo, né? E a curva lá em cima, depois da hora que eu passo pela Monjolada, será que eu ia conseguir fazer a curva a 80 km por hora? Né? Imagina eu chegar em Itapeva, se eu fosse para tentar Itapeva e fizesse uma velocidade média de 80 km por hora. E as 7 curvas de Itapeva, será que eu ia conseguir fazer as 7 curvas de Itapeva a 80 km por hora? Não, né? O professor nem ia estar aqui dando aula, mas já teria morrido naquelas 7 curvas. Então, quando a gente fala em média, tem hora que eu vou andar mais rápido, tem hora que eu vou andar mais devagar, né? Então, quando a gente fala em média, é para ter uma ideia de quantos quilômetros eu andei por hora, mais ou menos, tá bom? Vamos dar continuidade? Próximo exercício. Exercício número 2. Olha que legal, esse exercício tem alternativa. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora. O tempo de percurso em minutos é de aproximadamente... Então vamos lá. Eu vou montar aqui só por enquanto. Uma pessoa percorre 4 quilômetros, certo? Com o tempo escalar de 12 quilômetros por hora. Então o tempo, a média, é de 12 quilômetros por hora.
E agora, pense bem. Então, a média é o quê? A média de tempo é igual, certo? A distância dividido pelo tempo. Então, eu tenho essa forma. A média é a distância dividido pelo tempo. O que eu tenho aqui? Eu tenho a distância, eu tenho, né? 4 km. Então, a distância é igual a 4 km. A média, olha que interessante. Aqui eu tenho a média. Então, eu tenho isso daqui. Eu tenho a média de tempo. Média de tempo de quilômetros, né? De quilômetros por tempo. É de 12. 12 quilômetros por hora. Ah, então quem eu estou procurando agora é o meu tempo. Então presta bem atenção. Eu sei que 12 quilômetros por hora é igual a 4 dividido pelo tempo. Tá vendo? Vocês têm que me contar agora qual é o tempo que ela leva para correr para ter essa média. Eu vou apertar pausa aqui e vou deixar vocês tentarem resolver um pouquinho. E já vou resolver junto com vocês. Voltando aqui. Então vamos lá. Eu sei que é 12 km por hora. Então presta bastante atenção nessa parte aqui. Engraçado que eu gostaria que vocês observassem uma coisa aqui. A média é 12 km por hora. Tá? Olha as alternativas. 3 minutos, 8 minutos, 20 minutos e 30 minutos. Só que a média não está em minutos. A média está em horas. Ah, observaram isso? A resposta que eu vou ter vai ser em horas. Depois eu vou ter que converter em minutos. Então vamos lá. Então 12 km/h é igual a 4 km dividido. Que letra que eu vou pôr para representar as minhas horas? Quantas horas ele levou para percorrer? Posso pôr a letra X? Lembre-se, é uma incógnita. E a incógnita é nossa. A gente coloca a incógnita que a gente quiser. Ah, professor, mas ele sempre coloca a letra T quando envolve tempo. Realmente, geralmente quando a gente vai trabalhar com tempo, a gente coloca a letra T. Vamos por T, então, né? Para não ficar muito diferentão da turma, né? Então, T. T mais a T quer dizer o quê? Horas. Então, tá bom. Sabendo disso, eu vou tentar descobrir o valor do T. Então, presta atenção. O T. Agora eu vou tirar essas siglas aqui. Vou deixar só o 12, o H e o T. Então, vamos lá. 12 é igual o 4 dividido pelo T. O T está dividindo. É quem eu quero achar. É a minha incógnita. O T está dividindo. Eu gosto de trabalhar sempre quem eu quero achar do lado esquerdo. Então, eu vou passar ele para cá. Se ele está dividindo, ele vai vir para cá o quê? Ele vai vir para cá multiplicando. Então, vai ficar assim. T vezes o 12 é igual a 4. Ah, professor, quer dizer que T vezes o 12 vai dar 4. Mas não quero descobrir o T vezes o 12, eu quero descobrir o T sozinho. Então, o T está multiplicando pelo 12. Então, eu quero deixar o T sozinho. O 4 já estava lá. Esse T que está multiplicando vai passar para lá o quê? Dividindo. Ah, então vai ser 4 dividido por 12. Agora você vai falar assim, então o tempo é 4/12. Realmente, é 4/12. Mas aí você vai falar, o professor tá loucão, Não tem 4/12 de uma hora lá? Calma, rapaz. O José deve estar pensando, o professor Ricardo tá doidão hoje. Calma, José. Não tô doidão, não. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer uma simplificação. O que é uma simplificação? Eu vou fazer uma simplificação da fração. Vou dividir por 2, a parte de cima e a parte de baixo.
4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Certo? Ah, professor, 4 dozeavos é a mesma coisa que 2 sextos? Sim. Dá para simplificar de novo? Dá para simplificar de novo. Então vamos lá, dividir por 2 de novo, né? Ah, o Aleph eu acho que já percebeu a jogada. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Ah, professor, cheguei no mínimo aqui. Então, vai levar, o tempo vai ser 1/3. Então, o tempo é igual a 1/3 da hora. Aí você olha aqui as alternativas. Cadê 1/3 da hora aqui? Cadê 1/3 da hora? E agora, quem sabe me dizer quanto que é 1/3 de uma hora? 1/3 de uma hora. Se vai pegar uma hora, imagine uma hora, certo? Vai dividir ela em 3 partes. Uma parte dela só que levou para ele correr. Quantos minutos é 1/3 de uma hora? Pega uma hora, divide em 3 partes. Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem quantos minutos? Calma lá, já vou falar qual é a letra. Então, como que a gente faz para descobrir 1/3 de uma hora? 1/3 de uma hora. 1/3 de uma hora. Uma hora tem quantos minutos? Quem sabe me responder no chat? 1/3 de uma hora. Alguém fala para o Alifer sair e voltar, fazendo favor. Isso, Maria Eduarda. 1/3 tem... Uma hora tem 60 minutos. Certo? 1/3 tem 60 minutos. Então, quanto é 1/3 de 60 minutos? Você vai fazer assim, ó. Vai pegar os 60 minutos e vai multiplicar por 1/3. Você vai fazer 1 vezes 60 dá 60. 3 vezes, quem está embaixo de 60 é o 1. 3 vezes 1 dá 3. 60 dividido por 3 dá 20. Mas será que eu errei alguma coisa? Não, é isso mesmo. 20 minutos. Ah, professor, mas será que é isso? Vamos chamar a calculadora para ver o negócio aqui. Eu tenho que fazer o seguinte. Se ele corre a 12 km por hora, certo? Ele vai fazer 4 km. Então lá, 4 dividido por 1, opa, 4 dividido, calma aí, 4 dividido, abre parênteses, por 1/3 de uma hora, igual a 12 km. Então é a média que ele corre. Ah, professor, mas não entendi ainda por que 1/3 de uma hora é 20 minutos. Olha lá, 1/3 vezes 60 minutos, 20 minutos, tá? Mas por que é 1/3 é 20 minutos? Pensa comigo. Se você pegar uma hora, dividir em 3 partes, vai ter 20 minutos aqui, 20 minutos aqui e 20 minutos aqui. 60 minutos. Ele usou 1/3 só para correr os 4 km, tá bom? Isso aí é a velocidade dele. E vai subir a resposta aqui. Vou apagar o vermelho. Olha lá. Velocidade é igual distância dividido pelo tempo. Ou seja, você pode usar a mesma fórmula aqui, ó, passando o tempo no lugar da velocidade e a velocidade no lugar do tempo. Ó, foi o que a gente fez já hoje. Inverti. Passei isso aqui para cá e isso aqui para cá. Usando essa fórmula aqui, ó, tempo é igual 4 dividido por 12. Fazendo a simplificação, 1/3. 1/3 de uma hora, ou seja, 1/3 de 60 minutos é 20 minutos. Então a resposta é 20 minutos.
Tudo bem? Isso, Maria Eduarda. Gostei do jeito que você explicou aí, ó. Uma aluna minha aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, ela explicou 20 minutos mais 20 minutos mais 20 minutos é igual a 60 minutos, que é igual a 1 hora. Certinho. Parabéns. Vamos lá. Ó, aqui embaixo tem a regra de 3. Eu não expliquei aqui, mas eu vou explicar aqui. Regra de 3. Né? Nós vamos ver muito isso mais para frente. 12 km, 4 km, certo? 1 hora, x horas. Então, eu faço isso aqui, ó. 12 km em 60 minutos. 4 km em x minutos. Né? Então, faz a regra de 3, ó. 12 vezes x, 12x. 4 vezes 60, 24 minutos. X igual 240 dividido por 12, 20 minutos. Tá bom? Mas a regra de 3 vocês vão ver mais para frente. O Aleph também colocou lá 3 vezes 20 igual a 60 minutos, que é igual a 1 hora. Tá bom? Próximo exercício. Exercício da Unicamp. Escala. Em uma cartografia, é a relação matemática entre as dimensões reais e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala, olha que legal, eu vivia explicando isso aqui na aula de ontem e na aula de hoje. 2 pontinhos, 50 mil. O que quer dizer isso aqui? 2 pontinhos, 50 mil. Quando vocês veem mapas nas aulas de geografia, vocês veem muito isso aqui no cantinho do mapa. 2 pontinhos, alguma coisa. Isso aqui a gente chama de escala, tá? Quer dizer que a cada 1 centímetro que você vê no mapa equivale, na verdade, a 50 mil centímetros. Entenderam? Quando você olha lá no mapa e você calcula, vamos supor, que entre uma cidade e outra tem 5 centímetros, cada centímetro, na verdade, na Terra, na vida real, cada centímetro que você viu no mapa, na vida real vale 50 mil centímetros, entendeu? Então é uma escala. Nesse mapa nosso aqui, nós estamos vendo que cada 1 centímetro vale 50 mil centímetros. Uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre seus extremos será representado com... Então presta bem atenção. Aqui é a verdade. Certo? E aqui é a representação. Tá bom? Então vamos lá. 4.500 quilômetros. E agora? Eu tenho que transformar isso aqui em centímetros. Ai, meu Deus. Como que vai ficar isso aqui em centímetros? Aí que está a dificuldade. Primeira coisa. 4,5 quilômetros. Eu tenho que transformar em metros. É 4.500 metros. Certo? Os centímetros, cada metro eu multiplico por quem? Ah, tá. Cada quilômetro eu multipliquei por 1.000 metros, né? Por isso que a vírgula andou 3 casinhas e veio parar aqui, ó. Certo? Agora, cada metro tem 100 centímetros, certo? Estão entendendo aí no chat? Então, se eu vou multiplicar por 100 centímetros, vai aumentar 2 zeros. Ah, professor, mas aqui aumentaria 3 zeros. Não, aumentaria 3 casas. Ó, veio 1, 2, 3 casas. A vírgula estava aqui. Agora a vírgula está aqui, vai aumentar 2 casas. Então vai ficar 4, 5, 0, 0. Vou multiplicar por 100. Vai aumentar 2 casinhas. 1, 2. Então aqui está 4,5 km representado em centímetros. Certo? Isso aqui é a representação em centímetros.
4,5 km em centímetros quer dizer o quê? 450 mil centímetros. Então, se alguém falar assim para você, eu andei 4,5 km, e a pessoa falar, eu andei 4.500 metros. Quem andou mais? Quem andou 4,5 km ou quem andou 4.500 metros? Responde no chat para mim. Ou as duas pessoas andou a mesma coisa? Quem andou mais? 4,5 km ou 4.500 metros? Ou as duas pessoas andaram a mesma coisa? José, eu andei 4,5 km. Você andou 4.500 metros. Quem andou mais? Eu ou você? Ou nós dois andamos a mesma coisa? A mesma coisa, Maria Eduarda. Parabéns. 4,5 km e 4.500 metros é a mesma coisa. E agora? A Maria Eduarda falou que andou 450 mil centímetros. Quem andou mais? Eu, José ou a Maria Eduarda? Maria Eduarda falou que andou 450 mil centímetros. Eu andei 4.500 metros. O José andou 4,5 km. Quem andou mais entre nós três? Ou nós três andamos a mesma coisa? A mesma coisa. Parabéns. Então, são maneiras diferentes de representar, mas é tudo a mesma coisa. Então, eu sei que no mapa, a cada 1 centímetros representa a vida real de 50 mil centímetros, tá? Como que vai representar no mapa? 450 mil centímetros. A cada 1 centímetro representa 50 mil centímetros. Então, basta eu fazer o 450 mil centímetros dividido por 50 mil centímetros. É só fazer essa diferença, tá bom? Essa divisão, desculpa. Vou fazer duas maneiras essa divisão. Presta atenção aqui. Presta atenção. 450 mil dividido por 50 mil. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. 45 mil dá para dividir por 50 mil? Não. Então vou abraçar as 3 casinhas. Quem vezes 50 mil chega perto do 450 mil? Fala para mim um número aí que vocês acham. Olha que dificuldade que eu estou ensinando para vocês. Depois vocês vão ver que é mais fácil. Para de falar A, B, C ou D. Eu quero o número. Qual o número? Quem vezes 50 mil chega perto do 450 mil? É o número 10, 8, 9, 1... Não, para de falar letras por enquanto. Eu já sei que vocês sabem a letra. Quem vezes 50 mil chega perto do 450 mil? 8, Gabriel. Vamos pensar um pouco mais. Eu vou responder para vocês aqui. É o 9. 900, 900, 900, 900, 9545. Fazendo a conta aqui, 0, menos 0, menos 0, menos 0, 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0, 9. Achei a resposta, 9 centímetros. Preste atenção aqui, eu fiquei perguntando e demoraram para responder. Mas olha aqui um jeito muito mais fácil. Quando você tem um número muito grande assim para dividir, você faz isso aqui, ó. Presta atenção na dica aqui, hein? Corta o 0, corta o 0. Quando você tem zeros em cima e embaixo, no fim, só fazer isso. Corta o 0, corta o 0. Corta o 0, corta o 0. Corta o 0, corta o 0. Pronto. Agora você vai fazer 45 dividido por 5. Na tabuada do 5. Quem vezes 5 dá 45? 9. Achei a resposta. 9 centímetros é a resposta. Então a Maria Eduarda tinha acertado falando a letra A. Não sei se mais alguém tinha falado a letra A.
né? Então, 9 centímetros vai representar no mapa a distância de 4,5 km, tá? Quando você medir na reta lá os 9 centímetros, quer dizer que está 4,5 km, tá bom? Se eu medir 10 centímetros, os 10 centímetros vai representar quantos quilômetros? 5 quilômetros, tá bom? Porque vai dar certinho, 10 vezes 50 mil centímetros, vai dar 500 mil centímetros, tá bom? Vamos para a resposta oficial subindo aí, ó. Vou apagar os meus rabiscos. Olha a resposta oficial subindo. A razão é de 1 centímetro para cada 50 mil centímetros. Isso significa que houve uma redução de 50 mil vezes o tamanho original. Logo, representaremos o 4,5 centímetros, que ficará assim. 4,5 quilômetros é o mesmo que 4.500 metros, que é o mesmo que 450 mil centímetros. Então, 450 mil dividido por 50 mil é igual a 9, que vai ser 9 centímetros. Opa! 4. Presta bem atenção aqui. 4. Relate com suas palavras quais foram as estratégias que você utilizou para resolver os problemas acima. Essa questão é muito interessante quando a gente está em sala de aula, que eu daria um tempo para vocês fazerem o exercício, depois eu faria a correção junto com vocês, né? Porém, agora, pela pandemia, a gente não está tendo esse tempo. E eu também daria um tempo para vocês fazerem o relato. Nada impede vocês relatarem com a palavra de vocês. Mas eu vou subir aqui o que eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, olha lá. Resposta é pessoal. Mas eu, professor Ricardo, espero que vocês tenham entendido que o problema que resolvemos até aqui, podemos resolver utilizando a razão, que na verdade é a divisão do numerador pelo denominador. Opa, o que é o numerador? É a parte de cima. O que é o denominador? É a parte de baixo, tá? E que na maioria das vezes isso nos leva para o sistema que chamamos de regra de 3. Na próxima aula de sexta-feira, nós vamos estudar sobre a regra de 3. Não perca essa aula. Avise os seus colegas para assistir essa aula. Vocês futuramente vão fazer muito concurso na vida, se Deus quiser, e vão passar. Esses concursos, muito exercício cai sobre regra de 3. Na vida pessoal de vocês, muita coisa vocês resolvem com regra de 3. Ah, professor, eu ia fazer uma receita que dá para fazer bolo para 10 pessoas, mas na minha casa só tem 3 pessoas. Eu queria fazer a receita só para 3 pessoas, adivinha? Regra de 3 resolve essa receita. Ah, professor, eu ia sulfatar a minha roça, só que na minha roça ela tem 10 mil pés de tomate e a receita lá para fazer o veneno é só para 3.500 pés. Regra de 3 resolve a receita para poder fazer o veneno. Tudo a regra de 3, a maioria das coisas a regra de 3 resolve. Então é muito legal conhecer a regra de 3, tá bom? E em concurso cai muito regra de 3. Se você for trabalhar na escola, você vai usar a regra de 3. Qualquer lugar que você vai usar na sua vida, regra de 3 você usa muito na sua vida. Até na casa para fazer um bolo, para qualquer coisa. Tá bom? Então, continuando. Que também é conhecida por proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa de duas grandezas. Existem também as compostas, que isso aí é mais para frente, no ensino médio vocês vão conhecer, tá bom? Bom, a aula de hoje é só, paramos por aqui. Eu vou parar a gravação e vou conversar com vocês no nosso grupo lá do Centro de Mídias, para ver se ficou alguma dúvida, tá bom? Paro a gravação por aqui. Se você que está acompanhando a aula pelo YouTube ainda não é inscrito no nosso canal, lá vem o jabá. Faça a inscrição, por favor, compartilhe, comente, curta, sei lá. Faça o que for para nos ajudar. Até mais!